Disciplina, liberdade e compaixão é Fortaleza. Salve, galera tricolor, estamos chegando aqui no Pit News para que você possa estar por dentro das principais notícias do Esporte Clube Bahia. Estamos juntos e misturados. E um toque aí para você. Siga o Pit News no Instagram e também faça a sua inscrição no Pit Esquadrão, canal da Alegria da Magia, que fala as coisas do Esporte Clube Bahia. Você, além de fazer a sua inscrição, dá o dedinho positivo, o like, de repente ativa o sininho e também compartilha com os seus amigos. E olha só, salve, salve, galera tricolor, estamos juntos e misturados. E claro, mais um título estadual e em cima do principal rival. Isso é que é o importante para você, torcedor do Esporte Clube Bahia, num jogo pegado. O Bavi sempre foi assim. Tivemos Bavis diferenciados, grandes jogos, digamos assim, de alternância em placar, goleadas, sim, mas temos também, ao longo da história desses 502 Bavis, situações como a de ontem. Jogos truncados, jogos difíceis, jogos que não ficaram fáceis e, claro, você saindo com inteligência para conquistar o seu objetivo, que era o título, e que terminou acontecendo por parte do Esporte Clube Bahia. O Bahia fez uma grande partida ontem, longe disso. O Bavi foi um grande Bavi, longe disso. O Bavi nós tivemos 4 chances no geral, e evidentemente que 5 chances no geral, e evidentemente a gente pode colocar a maioria dessas chances para o Vitória, sem dúvida nenhuma, sobretudo no segundo tempo. Primeiro tempo a cabeçada do Mateuzinho na trave, mas só o Vitória rondou a área, mas não conseguia realmente ultrapassar o bloqueio do Esporte Clube Bahia, que defensivamente estava muito bem. Mas no segundo tempo, com algumas alterações efetuadas pelos dois treinadores, e acho que o Rogério só errou em uma alteração, que foi a saída do Willian José para a entrada do Cauli. No mais, ele acertou em cheio. O Bahia teve dificuldades. Marcos Felipe, para mim, fez um dos melhores jogos no Bahia, a despeito de ter falhado no gol. Acho que foi uma situação, digamos assim, talvez o reflexo dele tenha pensado que o Carlinhos tinha tocado na bola e ele retrocedeu a mão. Se ele estica a mão, ele bota a bola para fora. Não ia defender, não ia segurar, mas poderia botar a escanteio onde a bola foi. Mas o Bahia teve pelo menos digamos assim, um lampejo de jogada bem feita. Ao longo do jogo, o Marcos Felipe tentando a ligação direta e não conseguia efetivar isso, e justamente no acréscimo, no penúltimo minuto do acréscimo, ele faz um lançamento espetacular para Juba, que domina bem, protege bem a bola, parte para o meio, deriva, toca para o Kaique. Kaique poderia ter devolvido para ele, Juba, foi guloso, mas valeu a guludice do Kaique, que ele limpou, bateu no zagueiro, encobriu a meia altura o goleiro do Vitória, e o Bahia conseguiu o empate. Mais do que justo esse título do Esporte Clube Bahia. Não tenho o que reclamar, né? Não tenho o que reclamar de jeito nenhum, porque o Bahia, os números eu vou mostrar todos eles na live que nós vamos fazer hoje no Pit Esquadrão, mas o Bahia, se não fez uma fase de classificação perfeita, porque teve 3 jogos com o time sub-20, mas o Bahia venceu praticamente todos os jogos, com exceção do Bavi, o 0-0, na fase de classificação com o Rogério Ceni. Foi para uma semifinal com a desvantagem, mas jogando a primeira partida na Arena Fonte Nova, no sábado de Carnaval, perdeu de virada de bobeira por 2-1, iniciando com um time misto, depois colocando alguns titulares, mas em Feira de Santana foi soberano. E na final contra o Vitória, deu 2-0, poderia ter sido 3 ou 4, teve uma chance de ouro num pênalti, que poderia ter custado caro ao Bahia, mas poderia, não custou. E aí veio, sim, o jogo de ontem. Como eu disse, um jogo trucado, um jogo difícil, um jogo em que o adversário foi melhor, sem dúvida nenhuma, mas você tem que colocar o agregado. Nos 180 minutos, o Bahia venceu por 3-1. E parabéns ao Esporte Clube Bahia, sim. Sem dúvida nenhuma, o tricolor fez uma campanha digna de um campeonato
E, claro, agora é pensar no restante da temporada. Tem aí, já na cara, quarta-feira, a Copa do Nordeste. O Bahia muito bem, líder do seu grupo. Vai tentar vencer o Ceará, que é o campeão cearense, e ficar mais tranquilo para as duas últimas partidas contra a Náutico e Confiança, só consolidar a classificação. Mas no domingo tem jogo pegado contra o Corinthians, suposto campeão paulista, e aí na outra semana o início para a fase de grupos da pré-libertadores contra a equipe do Internacional, né? Vamos ficar na expectativa sobre exatamente o Sport Clube Bahia no restante da temporada, porque campeonato baiano já foi. São 51 campeonatos, 21 a mais do que o rival Sport Clube Vitória. Nós só temos uma coisa pra falar. É o Esquadrão! Não tem jeito! É campeão! Galera, voltando aqui para falarmos do Sport Clube Bahia no Pit News. E siga o Pit News no Instagram. É isso aí. E não esqueça fazer as suas inscrições no Pit Esquadrão. Canal da alegria, canal da magia, canal que fala as coisas do Sport Clube Bahia, o bicampeão brasileiro. Você faz a sua inscrição, dá o like, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Olha, hoje é um dia de folga para os atletas do Sport Clube Bahia. Claro, evidentemente que muito mais merecido, né? Afinal de contas, a equipe conquistou ontem o seu 51º título estadual, está numa vibe excelente, né? Líder do seu grupo na Copa do Nordeste com 10 pontos, se classificou para a fase de grupos da Libertadores de forma incontestável, com um empate e uma vitória diante do Estudiantes na segunda parte. Na terceira fase, empatou e também venceu o time do Boston River do Uruguai, e agora vai pegar uma pedreira, né? Internacional de Porto Alegre, Atlético Nacional de Medellín, Colômbia, o Nacional do Uruguai. Aí ele vai enfrentar não só a qualidade do adversário, que não tá lá essas coisas ultimamente, mas também o péssimo gramado do Estádio Centenário. Mas tem que ir para a guerra, tem que ir para a luta, sem dúvida nenhuma. E o Bahia, essa semana, já começa aí a retomada destas competições. Não tem tempo nem para respirar, comemoração no dia de hoje, mas amanhã às 9 da manhã os jogadores já estarão no batente para que possam estar preparados para enfrentar a equipe do Ceará. Acho que o treinador do Bahia, o Rogério Ceni, ele vai para um jogo contra o Ceará com um time misto, né? Isso porque ele tem a estreia do Brasileirão no próximo domingo contra o Corinthians, suposto campeão paulista, tem a vantagem, já venceu a primeira partida fora de casa diante do Palmeiras e joga em casa, podendo realmente empatar a partida e ser campeão paulista. E ainda tem na outra semana a estreia justamente da fase de grupos da Libertadores de América contra nada mais, nada menos o Internacional de Porto Alegre. Então, jogos dificílimos sim, o Bahia vai ter aí pela frente. Claro que esse jogo do Ceará é muito importante para que o Bahia consolide a sua liderança no Grupo B e jogue tranquilo contra a Confiança e Náutico, um jogo fora, outro dentro, adversários teoricamente mais fáceis do que a equipe do Ceará, que acabou de ser campeão lá, Alencarino, né? O campeão cearense edição 2025. Bom, para esse jogo contra o Ceará, independente de qualquer modificação que venha fazer o técnico Rogério Ceni por conta própria, por situações táticas e técnicas, ele não tem 3 jogadores. Novamente, ele não vai ter o Michel Araújo, que está entregue ao departamento médico do Bahia com um problema na posterior de uma das coxas, e os jogadores Arias e Lúcio Rodrigues, né? São jogadores que estão jogando aí essa data FIFA, as eliminatórias da Copa do Mundo na parte sul-americana, e não vão ter tempo hábil para que possam chegar e jogar pelo Sport Clube Bahia.
Então esses dois jogadores estarão sim, tranquilamente, apostos no próximo domingo, e acho que Lúcio será o titular diante da equipe do Corinthians. O Michel Araújo, o departamento médico ainda precisa se pronunciar sobre a situação desse atleta. Parabenizando também as meninas do Bahia, que venceram no último sábado o time do Internacional de Porto Alegre, lá em Porto Alegre, pela abertura do Campeonato Brasileiro Série A1. Inter, que é um dos times fortes, sim, dessa competição, e o Bahia venceu fora de casa por 3-2, dando indício aí que esse time do técnico Felipe, né, vai dar caldo, ou pode dar caldo sim, dentro do Campeonato Brasileiro A1, que é o Campeonato Brasileiro da primeira divisão do futebol feminino. É isso aí, galera! À noite, daqui a pouquinho tem Pit Esquadrão, canal da alegria, da magia, que fala as coisas do Esporte Clube Bahia. Tamo junto, galera! Eu volto sim à noite na live Pit Esquadrão.